Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência então no nosso estudo sobre eletricidade. E é claro que nós vamos ainda focar na eletrostática, né, onde a gente encontra as bases fenomenológicas para todos os outros fenômenos ligados à eletricidade. Então nós falamos na última aula que começa tudo entendendo o que são cargas e o que é campo elétrico. Então as cargas elétricas e campos elétricos são duas coisas indissociáveis. E para a gente relembrar o que estou dizendo, né, um campo elétrico poderia ser interpretado como um campo elétrico interpretado como um campo, no qual ele vai adensando suas linhas de campo aonde você vai encontrar a carga. Então, aonde está a carga é o ponto de maior densidade desse campo, ok? Então esse campo vai diminuindo à medida que se afasta dessa carga. E ele cai com o quadrado da distância que se está da carga. Bom, e a gente pode pensar também, né, dando sequência no assunto, a gente falou do átomo. Né? O átomo porque próton é positivo, o elétron é negativo. Então um tem um campo que ele é divergente, né, da base, né, que ele vai diminuindo com a distância, mas é como se ele estivesse se afastando, né, linhas de campo que se afastam da origem. E o campo elétrico negativo é aquele que converge para a origem onde está a carga, né? Então um é campo bem divergente, outro é um campo convergente. Enfim, essas duas diferenças. Mas aí a gente está pensando numa carga, né? Se você pensar num átomo que tem lá 2, 3, 4 prótons no núcleo, os prótons estão muito próximos, e aí tem a força nuclear, que a gente vai falar no outro momento, que está mantendo os prótons juntos. E cada um deles tem o seu campo. Agora, se eles estiverem muito próximos, é como se somassem esses campos, né? Então, se somam os campos, devido às suas intensidades de linha, com dos outros prótons. Então, cada próton tem seu campo, mas se somam todos os campos. E aí, portanto, o campo vai ficando muito mais intenso, né, a ponto de prender tantos elétrons quantos for balanceado o número de prótons e o número de elétrons. Bom, quando eu falei do íon, né, ou seja, quando um átomo perde um elétron, ele fica com mais prótons do que elétrons, e aí ele não está mais balanceado. Então aquele íon começa a apresentar um campo que é divergente, aquele átomo começa a apresentar um campo que é divergente da sua origem, né, de onde está o átomo. Então é isso que forma um íon. E se no caso ele ganhar um elétron, capturar um elétron, ele passa a ter um campo elétrico negativo a mais somado com o que ele já tinha na sua eletrosfera. Então ele passa a ter um campo, né, atrativo. Então o íon acaba funcionando como se fosse uma única carga pontual, tá? Com intensidade de campo de acordo com a intensidade que ele vai ter ou de elétrons a mais ou de elétrons a menos, ok? Legal. Bom, então todos os fenômenos químicos que vocês vão estudar, já estudaram, estão associados a essas diferenças de campo, tá? De intensidade de campo elétrico no átomo como um todo, tá bom? Que é os íons que vão fazer as ligações e, portanto, formar moléculas, formar compostos iônicos, tá? Ou mesmo a partilha de elétrons formando ligações covalentes. Então, enfim, devido ao eletromagnetismo da última camada dos átomos, né, que vai caracterizar como é que está a formação desse átomo, que vai permitir fazer as diversas ligações, né? Tudo bem, então é isso que vai dar a matéria, é isso que vai construir toda a matéria que a gente conhece no universo. Portanto, né, prótons e elétrons são os elementos que conseguem produzir matéria. Existem outras partículas? Existem. A gente vai estudar lá no fim do ano, no quarto trimestre, que são as outras partículas que não são formadoras de matéria, mas que a gente sabe que existe aí por um tempo mais curto, outros mais longos, mas são outras partículas que já foram encontradas aí, né, pela ciência. Bom, então já revisamos o que é carga e campo elétrico.
Agora, esse campo elétrico, como eu acabei de falar, ele vai mudando a sua intensidade à medida que você vai se afastando da carga. Então, se a gente continuar pensando numa carga pontual, né? Não importa quantos prótons ou quantos elétrons, não importa quantos tem, tá? Mas vamos pensar na carga sendo pontual. À medida que você se afasta dessa carga, você vai tendo o campo diminuindo, né? Com o quadrado da sua distância. E cada ponto que você vai colocando a uma certa distância, você vai encontrar o potencial dele. Nesse potencial, a gente pode colocar uma outra carga que tem outro campo elétrico. E quando colocar uma carga que tem um campo elétrico, mergulhar lá num campo elétrico externo, o que vai acontecer? Vai interagir as linhas de campo. Então, se essa carga for contrária à carga que gera todo o campo, né, a carga central que eu falei, se ela for de natureza diferente, uma positiva, outra negativa, o que vai acontecer? As linhas de campo vão interagir de forma a aquela carga aproximar-se da central. E a gente fala, então tem uma força atrativa. Se as cargas forem idênticas, né, da mesma natureza, aliás, né, ou ambas positivas ou ambas negativas, o que vai acontecer é que as linhas de campo dessas cargas são iguais. Por isso que eu acabei de falar que são cargas iguais. E essas linhas vão tender ao quê? A seguir, né, o seu caminho. Então elas vão continuar se propagando. Portanto, a carga vai ser empurrada. Né? Então a gente diz, a carga foi repelida. Então existe uma força, né, a gente vai interpretar de forma newtoniana, existe uma força que empurra as cargas. Né? Então você não precisa pensar assim, você pode pensar que as linhas de campo são harmônicas e, portanto, elas continuam se propagando. E aí a carga está indo embora. E essa força que está empurrando ela, né, vai diminuindo conforme vai diminuindo a intensidade do campo. Bom, então é notório entender o que fez Charles Augustin Coulomb, né? Foi o cara que lá, 1770 e pouco, ele vai descobrir aí a força elétrica. E ele percebe que a força elétrica tem o mesmo perfil da força gravitacional que Newton já havia descoberto, né? Ou seja, são ela é proporcional à quantidade de carga que está ali atuando. Então, vamos supor, duas cargas, é o produto dessas duas cargas, né? E ela cai com o quadrado da distância. Então, à medida que você vai afastando, a força vai caindo ao quadrado, né? E todas dependem do meio. Isso não foi ele que descobriu. Todas vão depender do meio. Então, por exemplo, se nós tivermos um meio vácuo ou um meio aéreo, por que o meio aéreo nosso não interfere tanto, né? Porque é bem neutro. É bem neutro, então, portanto, ele não interfere. Mas se nós estivéssemos fazendo um experimento dentro de um líquido, né, ou dentro de um ácido, né, um líquido, um ácido, né, mas um líquido, depois da água, né, a água, ou um dentro de um ácido, ou lá em cima, né, nas altitudes, com os balões meteorológicos vão ter que estar calibrados com uma região ionizada, então lá o meio interfere nesse campo, né, interfere nesse resultado. Por quê? Porque o campo tem uma constante, não é por isso, o campo, devido à sua estrutura, devido aos seus elementos, vai ter um número, um valor de interferência, um coeficiente que mostra a interferência que ele está dando no meio, né? Entre esses coeficientes a gente costuma chamar a constante eletrostática, tá? A constante eletrostática, representada pela letra K maiúscula, vai ser a constante que o meio tem que vai interferir na intensidade das interações entre as partículas, tá? Ou seja, ele vai interferir na força elétrica e vai interferir no campo e tudo mais. Bom, então a gente falou aí, carga, campo, a força apareceu por conta da interação de duas cargas. Então não existe força elétrica se só estiver pensando numa carga, né? Então se você está pensando em duas cargas, então elas vão interagir. Força elétrica e o potencial, né? Conforme você tem um potencial dentro do campo, se você colocou uma carga ali, o que acontece? A carga ou vai para um lado ou vai para o outro, né? Não vai ficar parada, ela vai ser atraída ou vai ser repelida. Então a gente diz que em cada potencial existe uma energia.
Colocou a carga lá, essa energia vai ser chamada energia potencial energia potencial da partícula que você colocou ali dentro. Essa energia potencial pode fazer ela se aproximar ou ela se afastar, ok? E dependendo do potencial no qual ela foi colocada, né, dependendo do potencial no qual ela foi colocada, a energia que ela adquire é proporcional a essa distância, a esse potencial. E é claro que se você colocar uma carga pequenininha, ela tem pouco campo para interagir. Se colocar uma carga de grande intensidade, vai ter um grande campo para interagir. Então, essa energia potencial que aparece dessa interação, ela depende também da carga dessa partícula. Então, acho que está bem claro isso, né? É a mesma coisa que você falar assim, olha, caiu um vaso de cima de um muro de 1 metro, né? E esse vaso caiu e se espatifou. Bom, mas se esse vaso tiver 500 gramas, né? Meio quilograma, vai ter um impacto no chão. Mas se esse vaso, por exemplo, tiver 10 quilogramas, vai ter um baita no impacto 20 vezes maior, né? Então por quê? Porque, embora estivesse no mesmo potencial, a carga, a massa do vaso tem influência na energia que ele adquiriu, ok? Por estar ali em cima do muro. Então a mesma coisa também com o sistema com eletromagnetismo, tá? Então, lá na eletrostática, a gente tem que ter bem clara, né, essas grandezas, né? Energia potencial, o campo, a carga, né? E a força de interação entre eles. Aí vem uma questão. Tá, se uma certa carga de prova foi colocada num campo e ela se deslocou uma certa distância X. Bom, esse deslocamento pode ser interpretado também como sendo o quê? O trabalho realizado pela força elétrica. Ora, o que é trabalho? O que nós aprendemos da mecânica? Que trabalho é uma força aplicada sobre um corpo que coloca esse corpo em movimento, provoca nele um deslocamento. Então, a força multiplicada por esse deslocamento, que no caso é vetorial, né? Então, portanto, vai depender do cosseno, do ângulo entre a força e o deslocamento, a gente vai ter o trabalho realizado pela força elétrica, ok? Então é isso que é pela força. No caso mecânico, força mecânica, aqui no caso força elétrica. Então esses conceitos são válidos também, né? A gente usa eles para interpretar essa situação. Só que a força elétrica, como ela depende do campo e o campo diminui com o quadrado da distância, a força elétrica vai diminuindo à medida que a partícula vai se deslocando. Ora, então essa força não é uma força constante. Então, na hora de a gente fazer a interpretação do trabalho, tem que fazer uma integral lá. Então não dá para a gente fazer esse cálculo aqui. Então a gente pensa o seguinte, ó, ela tinha uma energia potencial num ponto. Tá? A força empurrou ela para outro ponto. Naquele outro ponto que ela foi, vamos supor, o ponto final, né, desse deslocamento, ela vai ter uma outra energia potencial. Então o trabalho também pode ser interpretado como uma diferença da energia potencial entre esses dois pontos, que é a maneira fácil que a gente trabalha. Exatamente como também trabalhamos na mecânica, quando fala, olha, o corpo está num certo potencial, caiu para cá, qual a variação da energia potencial? É tanto. Tá? A variação da energia potencial vai ser numericamente igual ao trabalho realizado pela força. Ok? Então esses conceitos continuam todos iguais e a gente vai usar eles aí para frente, tá bom? Então eu acho que essa aula aqui tá bem colocada, bem estruturada dessa forma. O que eu estou fazendo com esses giz na mão então, né? Então vamos dar nome aos bois, vai. Carga a gente vai usar a letra Q minúscula. Ah, mas aparece de vez em quando o Q maiúsculo. Tá bom. Pode ser que apareça uma carga com o Q maiúsculo também. Se eu estiver falando uma carga pontual, uma carga de um próton, às vezes é uma carga pequenininha, né, que uma carga grande. Então, às vezes, para fazer essa diferença, essa questão semântica, né, essa aqui uma carga maior, essa aqui uma carga menor. Isso pode acontecer também. Essas cargas são mensuradas, por enquanto, em coulombs. Tá? É um C, esse negócio aqui não existe, eu que fiz assim, tá? É um C maiúsculo.
que é em homenagem a Charles Augustin Coulomb. Então a gente fala coulombs, né? Em português a gente fala coulombs, tá? Então cargas, mas se você fala coulombs não tem nada errado, tá? Como a gente vai simbolizar. Bom, a carga tem o seu campo elétrico. Letra E maiúscula. Esse campo, ele é um vetor. Então essa letra ou vai aparecer em negrito, ou ela tem que aparecer assim com uma setinha em cima, que é um vetor, ok? Então o campo elétrico, e como é que a gente vai medir o campo elétrico? A gente pode medir o campo elétrico por newtons, que é a unidade de força elétrica, unidade de força, dividido por coulomb, que é a unidade de carga. Então, ou seja, é a força realizada por unidade de carga. Esse é o campo elétrico. Bom, então qual é a força? A força elétrica também é um vetor, então ou vai estar em negrito, ou vai estar assim, sempre maiúscula, né? A força, ela é dada em newtons. Bom, e o potencial no qual a carga se encontra. Então vamos definir. O minúsculo, geralmente a gente fala para um potencial local, né? Um outro potencial no outro local, o 1, o 0, o 2, né? A gente vai para diferenciar um potencial do outro. Isso aqui é, portanto, o potencial. Agora, se eu quiser falar assim, olha, daqui para cá tem uma diferença de potencial, eu vou ter o final menos o inicial. É a diferença. Então, delta, uzinho, né? Delta, uzinho. Só que nunca aparece assim. Vai aparecer um U maiúsculo. Então, esse U maiúsculo vai representar o potencial no ponto. O potencial. E ele é medido em volts. Então, ele aparece como potencial, como diferença de potencial. Então, só tem que tomar esse cuidado. Né? Falar, qual que é o potencial naquele ponto? Parece um U maiúsculo? Esquece se diferença, se não é o potencial que a carga vai estar ali, tá? Então vai aparecer um U. Eu só estou aqui esmiuçando as notações que aparecem, tá? Medida em volt. Volt em homenagem a Alessandro Volta. A gente vai falar dele mais para frente. Tem a questão da força na energia potencial. A energia potencial, ela não é vetor, né? Como o potencial é um ponto, valor pontual, ele não pode ser vetor. Então, ele é um escalar. A carga, que é a quantidade de carga que o corpo tem, né, também não é vetor, é um escalar. Então aqui nós temos que a energia potencial vai ser um escalar. Ok? Então a energia potencial, ela é medida em joules, porque energia a gente mede em joules. E finalmente, o trabalho, né? Lembrando que trabalho, a notação oficial é o W maiúsculo, né? O trabalho realizado pela força elétrica, ele é a diferença de energia potencial. Ok? Como ele está associado à energia potencial, também é medido em joules. Se a diferença de dois valores é medida em joule, ele é também medido em joule. Ok? Então aqui estão as unidades de medida. Aqui está os possíveis, né, os melhores símbolos para essas grandezas aí, tá bom? Na próxima aula, a gente vai falar da corrente elétrica. Por que aparece uma corrente elétrica? E a partir daí a gente define potência, ok?